Olá, queridos alunos da SBPE, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Evolução Existencial. Eu sou o professor Rodolfo Drummond e vamos hoje para a nossa quarta e última aula desse módulo de técnicas de atendimento. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, muito importante para esse processo. Eu gosto de dizer que é o alicerce, a base da análise, né? Que é o processo de transferência e contra-transferência. Vamos falar dos três tipos de transferência: a transferência positiva, a transferência negativa e a transferência erótica, ok? Vamos lá, vamos dar sequência então. Técnicas de atendimento, aula 4. Transferência. Essa matéria de estudo é muito importante dentro do módulo Técnicas de Atendimento, pois aborda os conceitos de transferência e contra-transferência, que são instrumentos fundamentais no processo de análise. Então, como eu disse, no meu modo de ver, é a base desse processo, né? O que acontece ali na relação analista e analisando? Existe ali um processo de transferência e, possivelmente, contra-transferência, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais. Creio que desde o primeiro encontro eu venho citando, dando exemplos, né, e falando, fazendo um pouco de referência a esse processo, e hoje a aula é toda em cima desse assunto, ok? O ser humano é essencialmente um ser relacional. Para a ocorrência do processo de socialização, ao qual passa todos os seres humanos, é exigida a presença do outro. Esse processo é gradual e se inicia desde os primeiros anos de vida. Ou seja, o ser humano nasceu para se relacionar. Existe relacionamento sendo estabelecido o tempo todo, desde o início da vida, né? A transferência e ainda a contra-transferência são conceitos centrais na compreensão da relação terapêutica nas diversas vertentes da psicanálise. Esses aspectos da clínica psicanalítica sofreram grandes modificações conceituais no decorrer da extensa obra freudiana. Então é isso que nós vamos ver, porque Freud ele detectou esse processo acontecendo lá no início dos seus trabalhos, só que a princípio ele entendia que a transferência era algo negativo para o processo, né? Sendo que é algo natural. Todas as relações, né, seja relações interpessoais, relações familiares, profissionais, está acontecendo esse processo. Todas as vezes que nós nos relacionamos, está acontecendo um processo de transferência ou de contra-transferência. Agora, é claro que nós vamos entender isso dentro do processo de análise, na figura do analista e do seu analisado. Ok? Como que isso acontece? Qual é esse movimento dentro do set analítico? A relação transferencial do inconsciente coletivo. Diferente da transferência analítica, a relação transferencial coletiva é um ato inconsciente e vai ocorrer coletivamente. Desloca-se para si mesmo o que a mãe e o pai foram ou ainda são. Ou seja, é o que acontece coletivamente, como eu disse, no dia a dia, no seu trabalho, dentro de casa, no lazer, está acontecendo exatamente isso. Existe um processo transferencial de conteúdos, onde, é claro, o que está sempre dentro de cada um de nós é o objeto primário. Quem é o objeto primário? O amor do nosso pai e da nossa mãe, as relações com o nosso pai e da nossa mãe. Claro que inconscientemente nós transferimos isso no dia a dia nas relações que nós estabelecemos, né? A transferência agora no processo analítico. A transferência surge no contato emocional dos pacientes com a situação analítica e converge para o analista, sendo uma relação dinâmica, intensa, viva e contínua. Vamos seguir? É preciso destacar que esse encontro envolve duas pessoas, duas vivências. Desse relacionamento surgirão afetos, sentimentos, vivências inconscientes que vão estabelecer mutualidade e naturalmente no processo de análise. Então,
Desde o início, quando eu disse, né, nós falamos uma aula passada aí, de como que foi toda essa relação do analista e analisando, né? Lá desde que Freud começou todo o seu trabalho. Hoje nós sabemos que dentro desse processo, lá no início de tudo, a posição do analista em relação ao analisando seria talvez de controle, de frieza, de distância, né, na relação afetiva, em afeto. Depois, lembram de Sandor Ferenczi, ele vem trazer uma proposta, também junto com o Winnicott, de uma relação mais afetuosa, de cumplicidade, de empatia, de confiança. E é exatamente nessa linha, quando existe essa troca de atenção, né? Até falei da posição, lembra? A posição do divã, o divã freudiano, Freud coloca a sua poltrona atrás do analisando, onde um não olha no olhar do outro. Aqui nós já temos uma poltrona voltada na frente do analisado, onde vai haver essa troca de olhar, essa empatia, essa troca de afeto. Então, automaticamente, o analisado, ele projeta no seu analista seus sentimentos primitivos. Nós dizemos, né, digamos, de maneira bem simples, né, ele vai buscar o ego do analista para ele se apoiar. É como se ele projetasse, ou é assim, né, inconscientemente. Você ali agora é uma representação no psiquismo dele da figura do pai ou da mãe, daquele pai ou daquela mãe que ele idealizou. Né? Nós sabemos que existe um pai real, uma figura de um pai real dentro dele, mas ele idealiza e geralmente ele projeta esse pai ideal na figura do psicanalista, ok? Então isso seria o processo de transferência. Esse analisando transfere. Então a relação é essa. O analisado transfere, projeta tudo no analista. E aí essa transferência é feita a partir do olhar, é feita a partir do gestual, é feita a partir da fala, do que ele fala, do que ele entrega, ok? Tudo isso faz parte da transferência. Quando ele, se de repente ele sente magoado, né, o que seria a transferência negativa, ele fica com raiva porque o analista falou algo, porque o analista ficou em silêncio, né? Então ali está havendo uma transferência negativa, ele está ficando nervoso com o analista. Ou então, quando tudo que ele está dizendo, ou um sorriso que o analista dá para ele já se sente satisfeito, tudo ele concorda, é a transferência positiva. Nós vamos aprofundar mais. Mas está acontecendo o tempo todo um processo de transferência. Então a transferência é do analisado, né, ou analisando para o analista. Assim sendo, paciente e analista estão irremediavelmente vivos e dessa forma consideramos o efeito da presença psíquica de cada participante nesse encontro analítico. Gente, e sempre lembrando, tá? Psicanalista está ali. Claro, contamos que pelo menos a maior parte dos seus conteúdos estejam tratados, mas aquilo que não está, aquilo que está dentro dele, em determinado momento, diante do que é transferido, esse conteúdo pode entrar em ressonância. Aí é que vem o processo de contratransferência, ok? Ou seja, a contratransferência é toda a reação do analista em relação ao analisando, aquilo que o analisando transferiu para ele, né? Claro, existem várias formas da gente analisar isso. Muita gente pensa que, ou fala, né, que não pode haver contratransferência. Não pode haver contratransferência. Ou seja, porque a contratransferência é uma reação negativa do analista em relação ao analisado. Vamos entender isso. Na verdade, o que não pode, e essa contratransferência vai ser ruim, se houver conteúdos que entrem em ressonância no analista, ok? Vou dar um exemplo. A transferência erótica. Se, por exemplo, o analisando
é muito carente, uma neurose de abandono terrível. E aí ele projeta toda essa necessidade de ser amado no seu analista, e aí ele começa a imaginar que ele está apaixonado pelo analista. E ele começa a dar provas, amostras disso, não se declarando, né? Mas dando mostras de que ele está envolvido, que ele está apaixonado pelo seu analista. Ou seja, ele está fazendo uma transferência erótica. Aí é que entra. Se esse analista também não foi bem curado nas suas neuroses de abandono, nas suas carências, automaticamente esse conteúdo pode entrar em ressonância e aí ele também se sentir atraído pelo analisando, então ele está fazendo uma contra-transferência erótica, ok? De todo jeito vai haver uma contra-transferência. Agora, como será essa contra-transferência? Porque imagina só, se em determinado momento o analista não está sentindo nada, nenhum tipo de envolvimento, desejo pelo seu analisando, mas ele percebe que o analisando fez essa transferência, então é claro, ele vai preparar o momento para fazer o corte. O corte desse analista é um processo de contra-transferência. O que seria o corte? Ele mostrar para o seu analisando, falar, olha, você está confundindo tudo, você está apenas projetando em mim os desejos reprimidos pelo seu pai e pela sua mãe, lá na sua infância. Não existe a mínima possibilidade de haver algo entre nós. O que existe entre nós é um processo de análise. Eu sou o seu profissional e você é o meu analisando. Esse é o corte. Ou seja, é a contra-transferência dele. Ele fez o corte. Ok? Por isso que muitos teóricos, né, ou muitos estudiosos vão dizer que lá, e Freud deixou isso bem claro, lá em Freud, para ele é inadmissível a contra-transferência. Por quê? Porque ele entendeu que a contra-transferência seria esse conteúdo que entrou em ressonância e aí ele se envolveu com o analisando dele, ou quis evitar o analisando dele. Vou dar um exemplo na história que isso aconteceu, né? Entre Sabina Spearing e o Jung. Houve exatamente isso. A Sabina fez uma transferência erótica para o Jung fez uma contra-transferência erótica. Ele não conseguiu fazer o corte, ele se envolveu com ela, né? Tiveram um caso e quase o casamento do Jung se perde em função dessa relação, né? Vamos dar sequência então. A oposição transferência e contra-transferência constitui, por conseguinte, o eixo essencial do processo analítico. Assim sendo, a teoria da transferência se articula necessariamente com a da contra-transferência e vice-versa. Ou seja, é um movimento de ida e de vinda que acontece dentro da relação analista e analisando. Lembrando que lá no início de tudo, Freud era contra até a transferência. Depois ele muda. Por isso que no início tem um slide ele dizendo dessas mudanças, né? Depois ele muda de opinião e aí ele entende que a transferência é importante para essa relação e para esse processo. A transferência é o deslocamento do sentido e sentimentos de uma pessoa do passado ou não para uma pessoa do presente imediato. Na clínica, a transferência se dá entre analista e paciente. Ou seja, necessariamente, né, a transferência é do paciente, do analisando, para o seu analista. O analista consegue manejar e manipular a transferência, mas não consegue controlá-la ou mesmo evitá-la por ser inconsciente. Claro, aquilo que o analisando vai entregar para o analista é totalmente inconsciente. Independente do que seja uma transferência positiva, negativa ou erótica, o analista não tem como controlar e nem está ali para isso, né? Compreensão do tema. O termo transferência foi utilizado pela primeira vez por Freud em 1895, mas foi em 1912 que Freud publicou a primeira obra exclusivamente dedicada à transferência, denominada A Dinâmica da Transferência, na qual explica como a transferência é necessariamente relacionada ao tratamento psicanalítico.
né? Ele sempre entendeu e viu a transferência dentro do processo. Como eu disse no início, lá em 1895, ele achava que era um processo nocivo para o tratamento daquele paciente. Depois ele vai se dar conta que era importante e que poderia ser usado a favor do analista, que seria bom, né? Não sei se ele vai se convencer disso, porque Sandro Ferenczi foi quem realmente viu que a transferência existia e que era positiva, né? Que era válida para ser usada no processo. Não sei se Freud mudou em função disso, mas de qualquer forma depois ele muda a sua opinião. A compreensão do tema ainda, né? Freud enfatiza que a transferência não se deve ao tratamento psicanalítico, mas devido à neurose. Freud explica que se a necessidade de amar de algum indivíduo não é totalmente satisfeita pela realidade, ele irá se aproximar de cada pessoa que conhecer e, uma vez conhecendo o analista, vai deslocar a transferência. Ou seja, né, como Freud foi dizer, não é o processo psicanalítico que vai determinar, mas o que determina essa transferência são os sentimentos que estão dentro da pessoa. E aí, quanto mais ela vai confiando nesse analista, mais ela vai fazer essa transferência. Tanto que, quando existe a transferência erótica, ela não acontece no primeiro encontro. Ela não acontece como se fosse assim, amor à primeira vista. Não. Ela vai sendo construída à medida que essa relação vai se fortalecendo, que vão criando laços, né? E que aí, quanto mais sentimento de necessidade de ser amado do analisando, mais ele vai projetar e transferir isso para o seu analista. Freud, no início do seu trabalho, tentava explicar aos pacientes o que ele percebia. Ele falava para elas como se instalavam os conflitos e como elas estavam vivendo esta briga interna. Mas muito cedo, e isso aconteceu ainda quando trabalhava com Brouwer, percebeu que as pacientes viviam desejos intensos para com o médico. O próprio Brouwer, tomado de surpresa por Ana O, quase teve seu casamento desmoronado. Havia então um fenômeno típico, perigoso, com o qual era preciso se acautelar, dizia Freud. Isso, transferência erótica. Aconteceu com Brouwer, que foi o psicanalista da Ana O, né? Hoje nós sabemos o nome real dela, Berta Poppenheim. Aconteceu também com Jung, com Sabina Spiering, e aconteceu com tantos e tantos e tantos outros, né? Aconteceu com muitos psicanalistas e acontece até hoje. No caso Dora, ficou bem claro para Freud que o rompimento do trabalho, depois de apenas 3 meses de análise, ocorreu por causa dos desejos intensos da paciente e que ele não percebeu em tempo e não mostrou a ela. Havia os sintomas histéricos de Dora, mas diz Freud, surgiu um novo sintoma, a transferência, né? No caso Dora, ela se apaixona por Freud, ela entende que está apaixonada por Freud, ela faz também uma transferência erótica para o Freud. Foi apenas em 1909 que Freud parou de considerar a transferência como algo contraprodutivo para o processo analítico. Aí, como eu disse, até 1909 ele entendia que existia a transferência, mas que aquilo era prejudicial, era nocivo, não era bom. A partir de 1909, então, ele muda de ideia e começa a entender que a transferência é boa, é produtiva, ela ajuda, né? Pois até então a transferência era considerada um obstáculo para a análise, uma resistência do paciente, mas percebeu-se sua importância como conteúdo entregue para o tratamento no processo analítico. O deslocamento. O paciente desloca o sentimento do passado ou do sofrimento presente para o analista. O analista é colocado no lugar de quem, né? De alguém desse passado. Vai deslocar sentimentos para o analista, colocando esse analista no lugar de mãe, pai, esposa, esposo, filhos, etc. Então ele vai fazer esse deslocamento, como eu disse, meio que uma projeção também, podemos dar esse nome, né? Que são o que Freud chamava de mecanismos de defesa do ego. Então ele vai fazer isso na relação com o seu analista.
O deslocamento pode também ocorrer colocando o analista na posição de salvador, herói, o que vai resolver tudo, a realização dos seus sonhos, a ajuda emocional definitiva, etc. Né? Como ele pode fazer esse deslocamento, enxergando o analista como pai, mãe, amigo, irmão, né? Alguém importante para ele, ele também vai colocar ele nessa posição de salvador da pátria, de herói, né? De alguém que vai resolver todos os problemas dele. Os 3 tipos de transferência, vamos falar delas. A ocorrência da transferência parece ter um caráter ambivalente, e essa relação se destaca tanto no relacionamento analista-paciente, quanto o inverso, ou seja, dificultando a fluidez da análise. No entanto, a transferência é condição para que o tratamento ocorra, onde o paciente faz o deslocamento do conteúdo dos seus sofrimentos. Os 3 tipos de transferência, né? A primeira, a negativa, a erótica e a positiva. Aqui não existe uma escala, não. Agora mesmo eu falei positiva, negativa, erótica, né? Não tem uma escala para isso. A negativa, a transferência negativa era considerada como transferência de sentimentos hostis em relação ao analista, podendo também representar uma forma de defesa contra o aparecimento da transferência positiva. Quer dizer, a transferência negativa é toda vez que o analisando, ele discorda do analista. Então, entende-se que é uma resistência dele para que não ocorra a empatia, a relação amistosa, a relação gostosa. Quando há essa relação, é uma transferência positiva. Então, muitas vezes, o próprio analisando, ele cria essa dificuldade, né, dessa relação amistosa. Então, ele discorda. Né? Eu várias vezes já me peguei com vários analisandos que criaram resistência em determinadas situações. Mas vamos lá, né, gente? Não quer dizer transferência negativa simplesmente o fato dele parar de ir na análise, dele ficar faltando, né? Pode estar acontecendo sim um processo de transferência negativa aí, mas pode estar acontecendo outros processos. Basicamente a negativa são esses sentimentos hostis que ele tem em relação ao analista, principalmente quando ele discorda. Agora, um exemplo que eu quero dar para vocês aconteceu quando eu dei na aula passada, na terceira aula, o exemplo, né, de uma pergunta que eu fiz para uma analisanda minha, quando eu perguntei para ela, até que ponto você não está sendo igualzinha à sua mãe? Lembra que eu fiz essa colocação na última aula, né, na terceira aula? E aí ela fez uma transferência negativa ali para mim, ela discordou, depois, muito tempo depois, ela me confidenciou que naquele dia ela teve muita raiva de mim, mas muita raiva porque eu estava comparando ela com a mãe na mente dela, né? Porque eu, particularmente, eu não estava fazendo nenhuma comparação, eu estava fazendo uma provocação. Eu fiz uma pergunta provocativa e provoquei essa transferência negativa, que naquele momento foi muito bom, porque depois ela veio me relatar que ali foi o centro de todo o processo para a mente dela se abrir e ela conseguir seguir a vida dela e parar de se auto-sabotar, de ficar provocando sofrimento nela mesma. Ok, pessoal? A transferência erótica era considerada aquela onde o paciente transfere para a pessoa do analista sentimento de amor. Ou seja, quando o paciente diz estar apaixonado pela pessoa do analista. Então essa, falei bastante dela agora há pouco, né? É a transferência erótica. Se ele, no decorrer do processo, ele começa a demonstrar um sentimento de amor pelo analista, uma paixão pelo analista, um desejo, né? Um desejo sexual, ele quer dizer, isso é a transferência erótica. A princípio, ele talvez não tem coragem, né? Se analisando, não tem coragem de se declarar. Mas ele vai dando mostras disso, até que chega um momento que ele se declara de fato. Né? Vou voltar aqui um minuto. Eu tenho certeza que essa transferência erótica tem muita pergunta em cima dela.
Eu não vou nem tentar responder todas essas perguntas, né? Tipo, você deve estar aí pensando agora, não, mas e como que o analista se comporta se ele percebe que está acontecendo essa transferência erótica, né? Eu vou responder para você na aula na aula de responder perguntas, se você me fizer essa pergunta, ok? É uma sugestão aí para você, porque eu sei que muitos alunos têm essa dúvida, como me comportar para fazer o corte, como eu disse agora mesmo, porque o analista precisa estar atento, é a atenção flutuante, para que ele possa fazer o corte, ok? É o correto. A sua contratransferência fazendo o corte. Por quê? Porque, do contrário, se ele se sentir envaidecido, se ele sentir o ego massageado porque o seu analisando está gostando dele, está apaixonado por ele, tem um conteúdo entrando em ressonância e ele está correndo sério risco de acontecer o que aconteceu lá com o Jung e a Sabine Spear, né? Ele se envolver com ela fora do set analítico, que é uma contratransferência erótica. Como o analista vai fazer? Depois nós podemos conversar nessas respostas que eu vou dar para vocês e vou explicar como nós podemos fazer, ok? Quando isso acontece, o paciente perde, então ainda na transferência erótica, né? Quando isso acontece, o paciente perde o interesse no tratamento e fica inteiramente sem compreensão interna e absorvido em seu amor. O foco das sessões será o amor que o paciente exige que seja retribuído e esse passa a ser exatamente o objetivo do paciente. Por isso que o quão mais rápido o analista percebe essa transferência erótica, ele precisa tomar a iniciativa do corte. Por quê? Porque se ele permitir, quanto mais envolvido o analisando vai ficando, mais perde-se o foco da análise, né? Ele vai dar ênfase só àquele sentimento que ele está alimentando pelo seu analista. Com a inserção da transferência erótica, o paciente está resistindo à análise. Ele coloca suas defesas em prática para não se lembrar ou admitir certas situações passadas e prefere o conforto da transferência erótica. Ou seja, ele mesmo se coloca numa zona de segurança ou uma zona de conforto ali. Ao invés de trabalhar os seus conteúdos, ele fica em torno daquele sentimento de amor que ele está alimentando pelo seu analista. A transferência positiva, Freud a conceitualizou da seguinte forma: transferência positiva, abre aspas, a fala de Freud, transferência positiva é ainda divisível em transferência de sentimentos amistosos ou afetuosos que são admissíveis à consciência e transferência de prolongamentos desses sentimentos no inconsciente. Isso está lá no volume 12 das obras de Freud. Quer dizer, transferência positiva é todo esse sentimento bom que ele tem, que não é de amor, de desejo sexual, né? Ele concorda com o que o analista fala, ele sente muito empolgado, muito entusiasmado em ir na análise, né? Se esse analisando está envolvido de maneira amistosa e está buscando a compreensão do que é os seus conteúdos latentes, o que está no seu inconsciente, maravilha, perfeito. É maravilhoso, então, a transferência positiva. Aqui, inclusive, os slides para frente vão dizer o quanto isso é importante, que ela é mais benéfica do que a negativa. Só que eu vou fazer uma colocação aqui. No meu caso, em um momento de um caso muito interessante que eu tive, a negativa prevaleceu sobre a positiva. Ela foi muito importante. Então, todas elas são importantes. Depende de como o analista se comporta, né? É a figura do analista que vai fazer toda a diferença no processo de transferência. Seja ela negativa, erótica ou positiva. A transferência positiva é compreendida em dois aspectos que ajudam a discernir o seu formato e será amplamente utilizada pelo analista no processo de tratamento do seu paciente. Estabelece sentimentos, então qual que é o primeiro ponto? São dois. O primeiro, estabelece sentimentos de simpatia, afetos dirigidos à figura do analista, e isso ocorre de forma consciente e inconsciente, é claro, né? E estabelece e entrega dos conteúdos, queixas e sofrimentos. Ou seja, se no primeiro momento
a transferência positiva, ela implica nessa relação amistosa, gostosa, que leva à confiança, automaticamente é ela que vai estabelecer o quanto ele vai entregar os conteúdos, as queixas, os sofrimentos, sem restrições, porque existe confiança nessa relação. A fala desloca-se e vai transferindo esses conteúdos do paciente para o analista. Quando o paciente fala, ele desloca o sofrimento, transferindo para o analista, que faz a retenção para a análise ou contra-transfere quanto for o caso, ok? Quer dizer, essa contra-transferência positiva é feita também. Por isso que eu disse lá atrás, não existe a mínima possibilidade de estar havendo uma relação de transferência do analisando para o analista e não haver também, simultaneamente, uma relação de contra-transferência. Seja na transferência negativa, seja na erótica, seja na positiva. De todo jeito, tudo aquilo que o analista digamos, relaciona com o seu analisando, deixa eu voltar um pouco atrás, toda a ação ou reação do analista em relação à transferência do seu analisando é por si uma contra-transferência. Quer dizer, como eu disse, ela vai ser muito ruim se na transferência haver conteúdos que vão entrar em ressonância. E aí, a forma como o analista vai contra-transferir vai determinar como esse processo vai seguir adiante, né? A transferência positiva é o que faz a análise caminhar. É como uma dobradiça que liga a porta ao marco. É ela que liga uma coisa à outra e permite o leva e traz. Transferência contra transferência, né? Essa via de mão dupla. Por que ela é muito importante, então, gente? Porque é nela que o analisando ele vai ter total confiança no seu analista. E tendo confiança, ele vai entregar com muito mais facilidade seus conteúdos, seus sofrimentos, suas demandas, né? A transferência positiva, né? É o motor da análise, é o que impulsiona a análise. O paciente tem que transferir o conteúdo para o analista e o analista tem que saber manejar a transferência. Ou seja, a transferência é o motor da análise, é o que impulsiona a análise. Por isso que eu disse, é a base de todo o processo, é o alicerce de todo o processo. O paciente tem que transferir o conteúdo para o analista e o analista tem que saber manejar essa transferência. Contra-transferência, vamos definir então. É sabido que Freud não deixou nenhum estudo sistematizado sobre a contra-transferência, embora tenha reconhecido a sua existência e a necessidade de mantê-la sob rigoroso controle a fim de evitar os seus perigos. Por que ele não deixou nenhum estudo? Exatamente porque ele entendia que essa contra-transferência era muito ruim. Claro, porque Freud ele ficou preso numa reação negativa do analista em relação à transferência do seu analisando. Expliquei bem para vocês já, né? Então ela vai ser muito ruim, ela vai ser totalmente prejudicial para a análise, se diante da transferência do analisando haver conteúdo dentro do analista que vai entrar em ressonância. Então ele vai contra-transferir esse conteúdo, essa ressonância que foi feita nele, ok? Se não, a contra-transferência vai ser tranquila, vai ser perfeita, né? Em 1910 surgiu o conceito de contra-transferência como sendo uma reação do analista provocada pela transferência do paciente e, como tal, algo a ser superado ou ultrapassado para que o analista volte a trabalhar em condições adequadas. A contra-transferência inicialmente passou pelas mesmas vicissitudes da transferência, sendo vista como uma manifestação indesejável no tratamento. Mas a necessidade da contra-transferência pelo analista foi vista como condição sine qua non, ou seja, sem a qual não existe. Sem a qual não existe. A contra-transferência é tão importante como a
transferência. Agora, claro, disso tudo depende como está esse analista, como foi tratado os seus conteúdos. A reação ou atitude contra-transferencial deixou de ser considerada como um simples obstáculo e a sua natureza terapêutica passou a ser reconhecida e valorizada. Se é claro, se nós conseguimos determinar e definir essa contra-transferência da maneira que eu coloquei aqui para vocês, ok? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Ainda existem muitos psicanalistas ou muitas correntes psicanalíticas que não veem dessa forma, mas veem a contra-transferência como uma reação negativa, algo que vai prejudicar a análise. Mas se nós analisarmos por esse ponto de vista, né, a contra-transferência como uma reação natural do analista em relação àquilo, aquele conteúdo que o analisando transferiu, então é tranquilo. Claro que cabe a responsabilidade desse analista em diante de qualquer situação que o incomode, antes dele reagir, ele perguntar para si mesmo: esse conteúdo que está me sendo apresentado, que está me sendo transferido agora, está entrando em ressonância em quê comigo? Fazer a sua autoanálise. Por isso que Freud disse também em um de seus artigos que toda análise ela tem que ser uma autoanálise, né? Possivelmente, por mais que você, aluno da SBPE, passe por 3 anos de curso e de análise e de supervisão, pode ser que muitos conteúdos vão estar ainda desconhecidos, né? Agora, é claro, você começando o seu estágio, começando a atender, vivendo esse processo, você vai ter os seus sentimentos emergindo diante da transferência do seu analisando. E aí cabe você, ali naquele momento, ou em um momento propício, com um supervisor, com um seu psicanalista, você fazer essa autoanálise também, fazer a análise desse conteúdo que entrou em ressonância. Aí a contra-transferência vai fluir dentro do SET como algo importante, positivo, como uma ferramenta necessária. Transferência e contra-transferência são conceitos centrais da compreensão da relação terapêutica nas diversas vertentes da psicanálise. Desde o início de sua prática clínica, Freud depara-se com a dinâmica da transferência. Podemos entender e concluir que a transferência foi considerada por Freud um instrumento central de todo o tratamento analítico e foi reconhecendo gradativamente que os pacientes repetiam na sua relação com o analista aquilo que tinha vivido na infância com outras pessoas. Então, dentro do SET, ele só faz esse deslocamento. A figura do analista é a representação daquilo que está inconsciente nele, aquele sentimento do pai, da mãe, do amigo, né? Recapitulando o que estava lá atrás. E nós terminamos essa aula de hoje. Espero que tenha sido produtiva para você, né? Fica aqui o meu forte abraço a você, aluno da SBPE. Você também que possivelmente vai ter acesso a esse conteúdo em outras plataformas, né? Estamos à disposição para tirar dúvida, qualquer tipo de dúvida, e vai ser uma alegria, né, para nós, para a SBPE, para mim de forma especial, e vamos nos preparar aí para aquelas perguntas que surgirem, que você quiser fazer, coloca lá na sua plataforma da SBPE, vai chegar até mim, nós vamos gravar uma aula para responder essas perguntas. Preparem também porque vai vir um segundo momento, né, como eu havia dito, onde nós vamos trabalhar no segundo módulo, técnicas de interpretação de desenho, tá bom? Muito importante, tanto para a clínica com adultos, quanto principalmente para a clínica infantil. Forte abraço que eu deixo para você, Deus abençoe, muito obrigado, né? Nos vemos numa próxima aula com a graça de Deus.